A paz de Jesus, boa tarde, Deus abençoe a cada um, mais uma semana, mais uma segunda-feira, com o programa Nele Pode. Em Jesus nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Sendo segundo a direção dEle, enraizado nele, sendo segundo o querer dEle, nele nós podemos. Nós temos hoje a plena liberdade, não somos mais escravos, não somos mais conduzidos por outras pessoas, por situações ou por convicções. Nós somos livres e libertos para fazer aquilo que sabemos que é certo, que é correto e o que é melhor para nossas vidas e para aqueles que nos cercam. Nele pode, mais uma segunda-feira, Jesus pode. Com o tema Nele pode, Jesus pode. Nós desistirmos de nós mesmos ou desistirmos das outras pessoas, nas mais diversas situações que você pensar, eu não aguento mais, só faço coisa errada, vou desistir de mim, vou largar tudo, ou a pessoa só erra, nunca quer acertar, a pessoa está sempre assim, parece que nunca quer mudar, eu vou desistir dela. Será que em Jesus pode? Será que é o querer de Cristo? Será que a gente não tem que fazer pergunta primeiro, o que Jesus faria? O que faria Jesus? Então nele pode, mais uma vez, mais uma segunda, eu peço para você já curtir, compartilhar, comentar, tá bom? Vá curtindo, compartilha no WhatsApp, no Facebook, no Stories, compartilha onde você puder, nos grupos de WhatsApp, porque hoje eu sei que vai ser mais um programa diferenciado, mais um programa abençoado, que vai modificar a sua vida e na sua casa, vai modificar aquele que está doente, eu sei que vai contar o testemunho que foi curado, aquele que estava com problemas sentimentais, eu sei que vai contar um testemunho, que as correntes caíram e foram libertos, aquele que está com os problemas mais diversos, mas meu emprego não dá, estou desempregado, não consigo nada, eu sei que a porta vai se abrir, vai dar uma girada na chave e você vai ser abençoado, porque nele, em Jesus, nós vamos profetizar sobre a tua vida, a tua família, você vai ser abençoado. Nele pode, vamos começar apresentando o nosso querido irmão aqui. Te apresenta, irmão, fica à vontade. Boa noite, queridos, graça e paz. Eu me chamo Daltro Garcês, sou formado em teologia. Hoje estou à frente da Congregação Batista Independente do bairro Leônidas, ali próximo à FURG, Universidade de Rio Grande. Congregamos na Igreja Batista do Canalete e tenho um profundo desejo, pelo evangelismo. Tanto é que foi como eu estava comentando com os irmãos aqui, o meu TCC foi sobre a missão da igreja no mundo atual. A missão da igreja ela não mudou, a missão da igreja continua sendo a mesma, determinada por Jesus em Marcos: ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. E hoje nós estamos aqui para comentar com os irmãos, para falar um pouquinho sobre evangelismo, sobre ganhar almas, que essa é a missão principal da igreja de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Quem é o irmão Daltro Garcês? Filho de quem? Esposo de quem? O irmão Daltro Garcês é filho de Gilberto César, meu pai de São Gabriel, minha mãe Justina Garcês César de Santa Maria, sou natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Conheci uma rio-grandina, Jaqueline, minha esposa, estamos casados há 27 anos, temos duas filhas, Victória, que tem 17 anos, e Gabriela, que tem 12 anos. Sua congregação, senhor juiz do Cassino, onde que é? Qual dia de culto? A congregação é na Leônidas, bairro Leônidas, ali do lado da Vila Maria, próximo à FURG. Congregação Batista Independente no bairro Leônidas. Nós fazemos parte da Igreja Batista do Canalete, a primeira igreja batista. Até estamos comemorando 100 anos, o centenário da nossa igreja, a igreja mais antiga da cidade de Rio Grande, uma das mais antigas do estado do Rio Grande do Sul, a Igreja Batista Independente, primeira Igreja Batista Independente, carinhosamente conhecida como Igreja Batista do Canalete. Então tá bom, glória a Deus. Eu já quero fazer um comentário, irmão Rodrigo Bastos dizendo aqui, glória a Deus pela banda Missão Divina, e o nosso pastor Roberto, que está no podcast hoje, o Rodrigão da Gaita, glória a Deus. E tem uma pessoa também, não sei se o irmão conhece aqui, Cláudia Dagoberto, está aqui dando boa noite já, glória a Deus. Pastor Paulo também entrando, já deixo a paz de Jesus para todos vocês, muito obrigado por estarem, se puder compartilhe, se puder faça um comentário, continue nos ajudando. Então já apresenta, meu irmão, fica à vontade. Meu nome, boa noite a todos,
acho que é boa noite já, né? Passou chegando às 7 horas aí, boa noite a todos. Então, meu nome é Dagoberto Neves, frequento ali a comunidade Batista Koinonia de Rio Grande, ali na Avenida Portugal 338, né? Para muitos que não conhecem o significado da palavra koinonia, o pessoal sempre me fala o que é a koinonia, é comunhão, é uma palavra hebraica que chama-se comunhão, né? Frequento ali já faz 10 anos, sou evangelista da casa ali, um dos evangelistas da casa, e nós fizemos um trabalho também no qual eu e minha esposa, nós somos líderes do projeto Only Hope, que se chama Única Esperança. O que é o Only Hope? É um trabalho que nós fazemos com moradores de rua, né? Pessoas que estão passando alguma situação de vulnerabilidade social, famílias em situação de dificuldade, né? E isso, todas as questões de dificuldade que as famílias estão passando, chega até nós ali e a gente procura fazer um trabalho. Comunidades terapêuticas também, por exemplo, Asilo de Rio Grande, onde tem crianças de passagem também. Então é esse trabalho que a gente faz ali na nossa igreja, na nossa equipe. Para a esposa, um beijo para você estar no programa então. Um beijão para a esposa amada, a Cláudia Baturini Neves, pessoa que me colocou diante de Jesus, né, que fez com que eu conhecesse Jesus. Então eu sou grato pela vida dela, mulher de Deus que foi usada para que eu hoje pudesse estar aqui. Pastor Paulo, se apresenta. Amém. Paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Paulo Roberto, mais conhecido, como diz na camiseta aqui, Tio Beto, porque quando o Senhor me chamou para o ministério foi direto no louvor, e aí eu já comecei com a gurizada ali no meio ali, e a paixão pela música já começou a arder, e eu já comecei a dar aula de violão para a gurizada, e aí eu sou conhecido como Tio Beto. Sou pastor auxiliar e membro do Ministério Viva, pastor Magno Martins, somos fundadores, eu e a minha esposa, junto com mais alguns membros. A gente está situado ali na Avenida Itália, bem na frente da Renault Veículos ali. Estamos ali fazendo a obra, levando a palavra do Senhor a vidas que precisam, que hoje estão sedentas. Estamos aí, evangelizando através da música, através da palavra. E como eu falei, estou ali como pastor auxiliar, minha esposa, pastora Ruth Bilhalvo, também pastora auxiliar, mas o meu chamado mesmo foi para o louvor. Deus ele me usa sempre de uma maneira específica, através da música. Tenho algumas canções, pela graça do Senhor que o Espírito Santo me dá, e é interessante, pastores, que quando eu pego o violão e eu tento compor uma música, eu fico um dia em cima do violão e não sai uma frase. Mas eu estou ouvindo uma pregação, um testemunho ou uma palavra e começa a passar, parece que se abre uma tela na minha frente assim e começa a passar a letra com arranjo, com música e tudo. Então Deus, ele é maravilhoso. E a gente está aí. Sou pai de um casal de filhos, João Vitor, meu batera, também é um profissional na área da mídia, ele trabalha como fotógrafo aqui na cidade, conhecido por muita gente aí, JV Fotografias. Tem uma filha, Sabrina, também, que é tecladista e participa do louvor na igreja quadrangular no bairro Lindóia, em Pelotas. E a família está aí, espalhada, mas todos fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus. Também irmão Vitor Lemos, irmão Daltro, grande homem de Deus, mandando um abraço. O irmão Luiz Domingues, puxa, o irmão Luiz é lá perto do Canguçu, eu acho, lá perto da cascata do Arco-Íris, eu fui lá esse tempo, muito longe, está nos escutando também. Glória a Deus por tua vida, irmão. Irmã Carolina, são 14 pessoas aqui, não consigo visualizar quem está nos acompanhando ao vivo, mas um abraço para todos vocês, que Deus possa alcançar vocês e surpreender vocês, que Deus te surpreenda nessa noite em nome de Jesus, tá bom? Então, tio Beto, vamos louvar, tio Beto? Amém. Primeira vez que eu vejo tio Beto, né? Até minha camiseta do tio Beto em todo Paulo, agora tio Beto, tio Beto então. Como eu falei, geralmente agurizados, mas não sempre, até por respeito, acredito eu, né? Ficou tio Beto, tem sobrinho espalhado em toda a cidade. Então, como esse programa é focado a você que está aí do outro lado aí, nos ouvindo. Talvez você ainda nunca ouviu falar da palavra, ou até mesmo já ouviu, mas ainda não teve
um encontro com o nosso Deus. Um Deus que nós pregamos não é um Deus que nos castiga, não é um Deus que acha que nós não temos jeito, não. É um Deus que nos ama, aborrece o pecado, mas ama a tua vida, independente da maneira que você está. E essa canção que eu vou cantar, pastor Alex, é uma das canções que Deus me deu. Talvez você está aí no outro lado, passando por alguma dificuldade, achando que não tem mais jeito para a tua vida. Mas se você clamar pelo nome de Jesus, Ele é o único que pode te ajudar. Amém? Passando provações, eu glorifico. Se no deserto estou, eu glorifico. Receba. Andando pelo vale, eu glorifico. Pois sei que o Senhor está comigo, e Ele é quem me ajuda a seguir em frente. Sempre está comigo para me proteger. Por isso eu não canso de abrir a boca e glorificar. Se eu estou no vale, Cristo está comigo. Mesmo no deserto, Ele é meu abrigo. Por isso eu não canso de abrir a boca e glorificar. Passando provações, eu glorifico. Se no deserto estou, eu glorifico. Andando pelo vale, eu glorifico. Pois sei que o Senhor está comigo. Esse é o motivo de nós adorarmos esse Deus. É porque independente da situação, nós aprendemos a glorificar Ele, exaltar em todo o tempo, independente da situação. Amém? Amém. Vou deixar duas perguntas, cada um de vocês escolhe uma para responder, tá? Não necessariamente pode ser diferente, pode ser a mesma pergunta para responder uma. Vou deixar aberto para vocês agora, começando por aqui, essa roda de conversa um pouquinho com as pessoas que estão em casa. Eu vou deixar, se vocês querem contar um testemunho de vocês, algo que Deus fez, que vocês estavam desistindo já da vida, desistindo da família, desistindo de alguma situação, já que o tema é esse, né? Em Jesus a gente pode desistir da gente mesmo, desistir dos outros, desistir da igreja, de situações, sei lá. Então um testemunho para vocês contarem, ou a outra pergunta é se Jesus pode desistir, se vocês querem falar de algo que vocês têm, Deus colocado na mão de vocês sabem que não pode desistir, tem que perseverar, continuar e pagar o preço. Para a pessoa que está em casa saber, ter noção do que vocês passaram, o que vocês estão passando e se esperar em vocês para continuar na caminhada. Vamos dar com vontade. Bom, eu vou ficar com o testemunho, então, meu testemunho de conversão. Eu sempre falo para quem me conhece, né, que eu vim pela dor, não vim pelo amor. Eu, como conversei com os irmãos aqui, comentei com eles, eu vim de berço católico, né, então minha família lá de Santa Maria, tradicional, católica, apostólica, romana. Fui criado na igreja católica desde pequeno, desde que eu nasci, na verdade, né? E fui coroinha da igreja, estudei em seminário 3 anos para ser sacerdote, e foi bem difícil a parte de conversão. Não, na verdade, para os irmãos entenderem, eu corria crente do meu portão, minha família toda assim. A gente falava, chegava alguém para evangelizar, nós falávamos, não, nós somos católicos apostólicos romanos, nós já temos a nossa direção, a nossa linha. E então foi quando eu decidi abandonar o seminário, sair do seminário católico, porque o sacerdote não pode casar, eu queria casar, queria ter família. Decidi sair do seminário, fiz concurso para a Marinha, passei no concurso para a Marinha, e aí que eu vim conhecer Rio Grande. Eu não conhecia Rio Grande, né? Em 1994 eu fiz a escola de aprendiz lá em Santa Catarina, Florianópolis, e aí fui transferido aqui para Rio Grande. Vim para Rio Grande, aí que eu vim conhecer a cidade de Rio Grande. Aqui na cidade de Rio Grande, em 1997, eu sofri um acidente grave. Estava indo para o quartel, do Departamento de Fuzileiros lá na Barra, sofri um acidente grave, fraturei a bacia, clavícula, desloquei a rótula do joelho, tenho 8 pinos na perna,
E eu levei 5 anos para me voltar a andar. Hoje as pessoas me veem andando e tal, acho tranquilo, mas aí eu falo que eu vim pela dor, porque foi nesse momento que eu parei para ouvir a palavra do Senhor. A avó da minha esposa era pastora da igreja quadrangular, a família da minha esposa da Assembleia de Deus, começaram a me evangelizar. Aí eu comecei a ouvir a palavra e senti na pele o que é um verdadeiro milagre, o que é uma verdadeira transformação. Ali naquele leito de hospital, fiquei 48 dias baixado na Beneficência Portuguesa, com tração na perna para puxar o fêmur de volta para o lugar. O meu fêmur entrou 12 centímetros para dentro do meu quadril, e ali sentindo dor, na dor intensa, depois que eu saí do hospital, coloquei uma calça de gesso, fiquei mais quase 3 meses com uma calça de gesso, e ali na cama, dependendo de tudo e de todos, a família da minha esposa cuidando de mim, que a minha família não é de Rio Grande, então eles cuidaram de mim. Ali eu percebi o que é o verdadeiro evangelismo, o cuidado para com o próximo. Nós éramos noivos na época, não éramos nem casados, mas a família da minha esposa me acolheu, cuidou de mim, me alimentou, me dava um banho, as necessidades, tudo na cama. Eles realmente cuidaram de mim. E ali o Senhor ganhou meu coração através dessa família, E hoje nós estamos aí há 26, 27 anos nos caminhos do Senhor. Nunca mais abandonamos os caminhos do Senhor. Mas eu quero dizer que o Evangelho, ele é algo prático. Ele é algo prático, ele nos ensina algo prático. Jesus, ele dá a grande comissão do ID, que esse é o foco da igreja, de ser igreja. Muitas vezes as pessoas pensam que hoje a igreja é simplesmente nós estarmos reunidos num local, orando e louvando ao Senhor. Isso é importante. Mas eu sempre falo que a igreja é um local de treinamento. A igreja ela precisa sair para fora. Ela precisa sair das 4 paredes. Ela precisa evangelizar. O Senhor precisa alcançar todas as nações. Precisa ganhar toda a terra. E para isso ele conta com a igreja. Se a igreja ficar apenas dentro das 4 paredes, louvando e ali achando que, beleza, esperando a volta do Senhor, esse não é o propósito. O Senhor, ele nos chamou, ele nos salvou, ele nos resgatou do lamaçal do pecado, mas com um propósito, para que nós fôssemos enviados a todas as nações, pregar o evangelho dele a todas as nações. E pregar o evangelho é mais do que palavras, é um testemunho, são ações, como o irmão colocou aqui, ações práticas. Também participei de um auxílio na comunidade terapêutica Esperança, com o pastor Alexandre, que é uma comunidade que cuida de dependentes químicos. Nós temos também um projeto social na Igreja Batista do Canalete, muito importante, que atende cerca de 40, 50 famílias mensalmente, com cestas básicas, com roupas, mas acima de tudo também com a palavra do Senhor. Bem, queridos? Então esse é o meu testemunho de forma breve, tem muita coisa para falar, mas como o nosso tempo é limitado, foi assim que o Senhor me ganhou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Só peço favor para o Senhor. Aquele que está nessa hora, talvez no leito de enfermidade, está no hospital, ou está em casa lá, com problema de diabetes, o médico diz que eu vou tirar minha perna. Eu não consigo enxergar mais porque a minha visão está tão curta, eu só consigo escutar as pessoas e ver como sombras. Aquele que está nessa hora acamado, ou está com um problema de saúde, ou tem alguém que ama e está com um problema de saúde grave, nem o Senhor teve, o que o Senhor diria para ela nessa hora? Eu diria que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus continua, Jesus curou no passado, continua curando hoje e continuará curando. Amém? Basta você crer. A palavra do Senhor nos diz que tudo é possível ao que crê. Nós precisamos crer. O mesmo Deus que me colocou de pé, que me fez andar, quando o médico deu um laudo e falou para minha esposa, que era minha noiva na época, e para o meu irmão, que eu ficaria numa cadeira de rodas, que eu não ia mais andar. Jesus é o médico dos médicos. Hoje eu estou andando, eu estou de pé, graças ao meu amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele continua amando, ele continua salvando, resgatando vidas, e ele continua curando, ainda hoje. Basta você crer. Tudo é possível ao que crê. Amém? Glória Deus a Deus. abençoe. Quantos testemunhos lindos em hospitais, né? Quantas lágrimas que geram testemunhos em hospitais,
Quantas lágrimas que geraram testemunhos eu escutei já no antigo hospital psiquiátrico. Quantas lágrimas geram testemunhos no presídio. Os maiores testemunhos nascem nas maiores tribulações. Então você que está em casa hoje passando uma tribulação tremenda, pode ter a certeza que Deus escuta o teu clamor em forma de lágrima, mesmo trancado na garganta. Compreende. E se tu fizer uma aliança, um propósito com Ele, Ele vai te surpreender. Isso Amém. é certo. Jesus é o maior especialista em surpreender o ser humano quando ele clama de verdade a Ele. Mas para isso temos que clamar, temos que nos render, nos entregar. Amém? Pastor Ronaldo Kchevski, irmã Stephanie, Dilma Caldas Gomes, glória a Deus por todos vocês que estão aí. Glória a Deus comentando aqui. Irmão, escolhe os 2 temas ali, interage com o pessoal que está em casa e fala para eles ainda que pode se espelhar naquilo que Jesus tem feito em nossas vidas. Vamos lá, vamos seguir na linha do testemunho também. Só que a minha conversão, ela é até um pouco engraçada, né? A gente traz um pouco de humor para, às vezes, quebrar um pouco do gelo, porque quando eu vou ministrar eu sempre conto essa história, porque realmente faz parte da minha vida. Quando eu comecei a conhecer um pouco do Evangelho, na verdade eu debochava de Cristo, eu debochava de Deus, eu era um cara totalmente do mundo, né? Então eu era de bailão. Então aqui em Rio Grande não teve bailão que eu não fui aqui em Rio Grande. Então era de segunda a segunda nas festas. E uma dessas festas eu acabei encontrando a minha esposa. Por isso que lá quando a gente começou aqui, eu disse, olha, que a pessoa que me ganhou para Cristo foi ela. Só que no começo ela ia na igreja católica e ela me convidava para ir com ela nas missas. E eu ia, mas eu ia para namorar. Eu ia porque eu estava naquela fase de tentar conquistar a futura noiva, a futura esposa, né? Então, aí a minha intenção nunca foi a conversão. A minha intenção era agradar ela. Então eu segui indo, aí até um momento que nem eu e nem ela mais conseguimos ir na igreja católica, e nós passamos a ir numa igreja evangélica, nós fomos batizados ali, casamos ali naquela igreja, a convite de uma amiga de trabalho dela, e aí eu comecei a entender que quando Deus ele quer algo com alguém, né, Ele vai usar de todas as formas para que a gente seja atraído para Ele, né? Então eu fui atraído para Deus através da vida da minha esposa, de uma forma totalmente doida, não foi pela dor, só que no momento que a gente conhece a Cristo, né, aí a gente começa a passar os desafios, né? A gente começa a ser testado. E aí em 2022, o pastor Alex até acompanhou comigo a minha dor, o meu sofrimento. Em 2022 eu descobri um câncer. Aos 40 anos de idade, hoje eu estou com 44, 40 anos de idade, descobri um câncer no meu rim esquerdo. E aí veio o sufoco. Eu me lembro que uma semana antes da minha operação, eu estive na igreja do pastor Alex. Aí fomos ministrar ali e a igreja toda se uniu em oração. Acho que foi no final de semana, né, pastor? E mesmo com câncer, a adversidade, fosse lá honrar o Senhor, né? Eu fui lá porque existia algo a ser feito, existia um testemunho para dar lá, e eu sabia que Deus ia me conceder a cura, né? O jeito que foi, eu descobri por um acaso que eu estava com câncer no rim. Eu consegui tirar o rim e hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, eu estou completamente curado, não deu metástase. Eu faço o meu acompanhamento todos os anos. Há 2 meses atrás agora eu fiz o acompanhamento e está tudo ok, tudo certinho. E assim, ó, às vezes a gente conhece a Deus pela dor, né? Às vezes a gente não conhece pela dor. Eu não conheci pela dor, mas o simples fato da gente receber Jesus na nossa vida começa a gerar obstáculos. Não que Jesus queira que a gente passe obstáculos, mas o inimigo ele vem nos tentar. Ele vem nos tentar com as coisas do mundo, os prazeres desse mundo, para ver se a gente cai, colocando medos, né? Só Deus sabe quanto eu senti medo, quanto eu senti dor quando eu descobri o tumor, né? Mas aí a gente precisa entender quem nós somos. Nós não somos mais, não vivemos mais um tempo de escravidão, nós não somos servos, nós somos filhos. Eu entendi que eu era filho, eu sou filho. E Deus, ele, como pai, qual pai que não quer o melhor para o seu filho? Então eu entendi que Deus estava colocando aquilo ali, aquele desafio diante de mim, para que eu fosse
fortalecido e através da minha vida, do modo que eu agi durante aquela fase, aquele obstáculo na minha vida, que as pessoas estariam me olhando, estariam observando, e dependendo como fosse a minha reação, eu consegui ganhar vidas para Jesus. Eu me lembro que quando eu descobri, naquela noite que eu descobri, eu briguei com o Senhor. Eu fiquei de joelhos lá e eu brigava com Ele, porque eu, Senhor, eu tenho levado o Teu Evangelho, porque eu, e aquela luta, eu chorava, minha esposa com as mãos aqui no meu ombro, me dando apoio, e aí eu dizia para o Senhor, e daqui a pouco vem um louvor no meu celular, que é do Samuel Messias, que diz, você não vai parar. Acho que todos conhecem aquele louvor. Aconselho a todos que estão pensando em desistir, ouvir esse louvor, que esse louvor mexeu comigo naquela noite ali. Ele disse que você não vai parar, e eu não me lembro muito bem da letra, mas através da tua vida onde chegar do outro lado, você vai chegar, e as pessoas vão ver de novo essa história. E aí, quando eu estava indo para a cirurgia, eu disse para o Senhor, olha, se eu sair daqui bem, porque todo mundo tem medo de cirurgia, né? Por mais que a gente tenha fé, a gente tem medo, anestesia geral, aquela coisa toda. Aí a gente sai meio assim, e eu disse para o Senhor, olha, o Senhor sabe que eu sou teu, mas se eu sair daqui com vida, mais teu você ainda, mais teu, mais testemunho do teu poder, do teu santo e poderoso nome, eu vou divulgar isso aí para todos. E assim eu tenho feito. Hoje eu tenho saído por aí, onde o pessoal me chama, estou indo contar a minha história, contar o que o Senhor tem feito, ainda vai fazer na minha vida, na vida de todos nós aqui. E indo um pouquinho para a palavra, eu acho que 5 minutinhos, já termino, porque se deixa eu falar, eu vou falar. Porque assim, o evangelista, né, ele tem um DNA de Cristo, né? A gente procura ser parecido com o Senhor, embora sabendo que não tem como ser igual a Ele, né? Santo é só Ele, mas a palavra diz que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Então nós podemos ser um pouquinho, se a gente se esforçar a viver uma vida de santidade. E eu aprendi como evangelista a ter uma visão, a mesma visão do Senhor Jesus. Até eu tenho um tema que eu tenho levado para o pessoal, que se chama assim, enxergando como Cristo. Por que enxergando como Cristo? Nós, seres humanos, nós temos a nossa visão é limitada, a gente enxerga por fora, a gente vai olhar uma pessoa, a gente vai olhar para fora, ali, ao lado externo dela. Se a gente vê um morador de rua, se a gente vê um assaltante, se a gente vê uma pessoa alcoolizada, a gente vai olhar por fora, mas a gente não consegue olhar lá dentro. E Jesus, ele olha lá dentro. Qual foi a minha inspiração? O gadareno. Sempre onde eu vou, eu procuro levar essa palavra, porque eu mostro exatamente como o Senhor enxerga, né? Por exemplo, até ele ter um encontro ali com o gadareno, olha o que ele tinha passado. O Senhor, ele vinha de pregações ali, quando ele estava falando em parábolas, né, no meio da praia ali, na praia ali, parábola, explicando para os apóstolos, para toda aquela população que estava na volta. Ele passou um dia inteiro ali pregando o evangelho do reino, aquelas pessoas ali. E aí quando chega de noite, no final do dia já, ao anoitecer, diz, nos convém que a gente passe para o outro lado. Poxa, será que se a gente olhar a luz dos homens, será que teria necessidade? Porque assim, tu passou o dia todo, cara, fazendo obra, passasse o dia todo trabalhando, agora vai descansar. Mas não, e Jesus ele disse, não, vamos atravessar para o outro lado. Só que até chegar no outro lado, até chegar ao destino, vem uma tempestade. E aquela tempestade ali, ela vem para derrubar, para quebrar o plano que o Senhor já tinha traçado. Qual era o plano dele? Ele tinha que chegar numa vida. Poxa, mas passar todo esse trabalho por causa de uma vida? Por causa de uma vida. Aquele cara que estava endemoniado lá, o Senhor estava lá bem calminho, e aquela tempestade rolando lá, os discípulos tudo apavorados que o barco ia virar, e o Senhor bem calminho. E hoje à tarde eu estava estudando, e aí eu estava num momento muito forte, até eu mandei conversei com o pastor Alex hoje, que eu estava na intimidade com o Senhor, aí ele me deu uma revelação.
Por que o senhor estava calminho ali, dormindo, bem calminho? Sabe por quê, pessoal? Porque quando tu está indo em direção àquilo que Deus colocou na tua vida, não tem tempestade, não tem nada que venha que vá fazer com que você seja derrotado. Jesus, ele estava indo fazer um trabalho que Deus tinha ordenado já para ele. Ele tinha que chegar naquela vida, então nada ia atrapalhar. Quando tu está no teu caminho direito, quando tu está indo nos caminhos do Senhor, então não te preocupa com nada. Queria deixar essa mensagem para você. Se tu estás no caminho do Senhor, se tu está andando com Ele, se teu coração está junto com Ele em intimidade, não te preocupa com as dificuldades da vida. Tu vai chegar, vai vir tempestade, vai querer derrubar o teu barco, vai vir, mas você não está sozinho, porque o barco tem Jesus dentro dele. Então você vai conseguir vencer, você vai conseguir chegar ao destino. E não menospreze ninguém, pessoal. Jesus, ele olhou para aquele cara lá dentro. Ninguém sabe a história do gadareno, mas o gadareno, ele foi uma pessoa normal. Ele teve família, ele teve mulher, ele teve filhos, ele teve casa. Sabe-se lá, tem alguns estudos, né? Mas aí é muito mais profundo, tem que deixar o irmão falar também. Tem alguns estudos, numa outra ocasião a gente pode falar sobre isso. Mas o gadareno, ele teve uma vida normal. Só que traumas que ele passou ali, fez com que ele ficasse daquela forma, né? Só uma perguntinha de passar para o pastor Paulo. Você não vai parar. Se por acaso dessas pessoas que estão aqui, fala na câmera, para a câmera ali, se estiver escutando, se for escutar, que dê uma parada, que não tem mais ânimo, não encontra mais o caminho de volta para casa, qual mensagem deixaria para ele nessa tarde? Não pare, não pare, não desista. Assim como o Senhor não desistiu de mim, assim como o Senhor não desistiu do gadareno, a história que eu estou contando aqui, o Senhor, ele não desiste de ninguém. Quem somos nós para desistir da nossa própria vida, desistir dos nossos sonhos, desistir do nosso parente, desistir do nosso casamento, desistir dos nossos filhos? Daqui a pouco você que está me ouvindo aqui, está com um filho envolvido com droga, mas não desista, não desista. Você tem que entender o seguinte, que você tem um Deus que é mais forte do que tudo. E se você está nele, essa pergunta que você teria que fazer para si mesmo: Deus está comigo, eu estou em Deus, eu estou seguindo os caminhos do Senhor, eu estou fazendo a vontade dele. Se você se sente que está fazendo a vontade dele, fique tranquilo, porque pode até ter tempestade, mas você não está sozinho. E se não está fazendo a vontade, comece a fazer. Se entregue de todo o coração. Ah, mas minha vida toda torta. Não faz mal. Ele é o carpinteiro, ele sabe endireitar, né? Se é um que sabe endireitar, é o carpinteiro. Ele não existe. Então, mas tem um ditado no mundo que diz como é que é: pau que nasce torto morre torto, algo parecido, né? Mas se Jesus é o carpinteiro do universo, ele diz, então ele pode te arrumar, quando me arrumou, como arrumou nossos irmãos aqui, ele é especialista em consertar vasos quebrados. Jesus coloca no prumo. É verdade. Tem até um louvor interessante, passar para ti daqui a pouco. Tu quer encerrar com ele depois no final? Aquele ele não existe de você. Ruth Bilhalba mandando, o senhor conhece? Paz amados! O irmão Leal também tem a rádio online lá, sempre com nós aqui. Um abraço para ti, meu querido. Ele era da Igreja Mundial, né? Glória a Deus por tua vida. Irmã Carol, irmão Val Silva, pastor Eva Claudete também assistindo. Muitas pessoas aqui, de repente não acompanha todas, mas sinta-se abraçado. Eu te peço, compartilha, curte, faz um comentário, porque o Facebook entende, o YouTube vai entender depois que é importante, vai colocar essa live para mais pessoas assistirem também. Mas, pastor Paulo, agora com o senhor. Amém. Fala para a pessoa que está em casa um pouquinho do que o senhor quer falar. Vou tentar resumir o máximo. Eu venho de uma família que meus pais tinham o centro de Umbanda em casa, em Piratini. Vieram para Pelotas, nós éramos pequenos. Lá o meu pai foi evangelizado pela irmã dele, que congregava na Quadrangular em Pelotas, no Clarindo Filho, irmão do pastor Belmar aqui de Rio Grande. E aí o pai lá, ele se jogou de cabeça, se apaixonou pela palavra e se jogou de cabeça e não quis saber mais de nada. Aí a gente veio embora para Rio Grande, só que a minha mãe continuou no espiritismo. E aí nós morávamos na Vila Maria. E aonde é a igreja hoje, que o pastor congrega ali, que o pastor assumiu a obra ali, era um campo aberto, tá?
E nessa época, nós morávamos ali perto e fizeram um trabalho com uma foto de uma irmã minha. E aí a casa dela virou assim, pensa, aí hoje a gente fala às vezes que o diabo ele faz coisas e as pessoas acham que, eu meto o pé e eu faço aquilo. Se não tivermos alicerçado na palavra e firmes em Deus, ele faz. Aí fizeram esse trabalho para ela, e eu lembro que a gente estava brincando na frente da casa, nós éramos pequenos, garotão, e quando ela entrou, ela saiu da casa da minha mãe, que era no mesmo pátio, entrou na casa dela, a casa dela estava toda revirada. E aí ela, achando que era nós que tínhamos vestido, foi lá perguntar, nós dissemos, não foi nós. E ela se apavorou e entrou na casa da mãe. Quando ela entrou na casa da mãe, começou a cair coisas das prateleiras. A gente estava conversando assim, acendia a boca de fogão sem ninguém tocar, caía a louça de prateleira, foi assim, um terror. Quem mora na Vila Maria ali, na Leônidas, os mais antigos, se perguntar essa história, todos conhecem. E aí, como a minha mãe ainda era espiritismo, e ela ia numa sessão na Vila Maria, a primeira coisa que fizeram, correram para lá. Eles foram lá, fizeram o trabalho de pólvoras, queimaram os braços, tudo, meu irmão juntos, aquilo, nada resolveu. E aí ali onde é a quarta igreja hoje, quadrangular, ali perto da Batista, tinha 2 missionários, que hoje são pastores, aqui no Grande, que estavam começando um trabalho ali em cima das caixas ainda de madeira. E aí uma senhora de lá que sabia o que estava acontecendo, falou para a minha irmã, olha, tem 2 missionários ali, vai lá, conversa com eles. Aí a minha irmã foi lá e despertou, acontecendo isso. E aí eles foram lá, chegaram na casa e começaram a orar e dizer para ela, foi um trabalho que foi feito assim, Deus revelou para eles, pastor Sadi, o outro pastor eu não me recordo, mas um era o pastor Sadi, que hoje é pastor no bairro Getúlio Vargas. E aí eles pegaram, oraram dentro da casa da minha mãe, da casa da minha irmã, ungiram a casa e Deus entrou, fez a varredura geral. E ali a minha irmã se converteu. Hoje a gente começou a congregar na quadrangular, aí a família foi indo, e praticamente fomos todos para a quadrangular. Hoje a gente está cada um, vamos dizer assim, espalhado, cada um numa denominação, mas o mesmo Deus, o mesmo Cristo. A minha irmã hoje ela é missionária no Ministério Nova Jerusalém, missionária de Elair, e nós estamos aí, levando a palavra, falando que há esperança para você, como o irmão que estava pregando, não desista, você vai chegar do outro lado, por mais que, eu sempre costumo dizer, independente da situação, talvez o barco esteja quase virando, mas ele não virou, e se ele virar, Deus ele vai estar juntamente com você, ele vai te erguer, ele vai te tomar nas mãos e vai continuar atravessando, nem que seja por cima das águas, mas você vai chegar do outro lado. O que nós devemos fazer para que isso aconteça? Talvez você esteja aí pensando, mas eu sou pecador, eu também sou. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra, e Jesus ele não veio para quem não tem pecado, a Bíblia veio para todos, e todos nós, independente de nós conhecermos a palavra ou não, a Bíblia diz que nós pecamos todos os dias, só que hoje nós temos um Deus, temos o Espírito Santo que intercede por nós. Talvez a diferença entre nós e você aí do outro lado seja essa, você ainda não conhece esse Deus, você ainda não tem o Espírito que intercede pela tua vida, mas a Bíblia diz que se você buscar Ele de todo o coração, você vai achar, vai encontrar, e se você abrir a porta do teu coração, Ele entra, faz morada e faz uma mudança por completo. Amém. No nome de Jesus. Amém. Pastor Paulo, se alguma irmã está em casa nesse momento e está chorando em lágrimas, dizendo, meu casamento não suporto mais, está uma droga, eu não sei mais o que eu faço da minha vida, tenho vontade de me matar, vontade de sair mundo afora e não voltar mais, abandonar meus filhos, meu marido, o que o senhor falaria para ela hoje? Eu falaria assim, tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, e Ele sabe de tudo que você está passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. É simplesmente você confiar e se entregar realmente a esse Deus, o Deus que cuida
o Deus que faz com que a situação adversa, ela se vire 90 graus. A gente toma novamente. Ainda há esperança. Com certeza. E aquele pai de família que está em casa, desestruturado porque o filho está na droga, aquele pai de família que não quer mais sair do serviço, quer fazer hora extra de graça, porque eles vão voltar para casa para quê? Se a minha casa é um pedacinho do inferno. Tem uma canção que Deus me deu que diz assim, ó, um pedacinho dela diz assim, ó: você pode estar no fundo de um poço, pensando que está tudo acabado, mas eu venho te dizer que Deus não te esqueceu, a esperança pra você, a esperança pra você, a esperança pra você. Deus não te esqueceu, Deus não te esqueceu e nem te abandonou, e nem te abandonou, a esperança pra você. Meu amado, por favor, levanta as mãos para casa e abençoa as pessoas que precisam da bênção de Deus nesse momento. Amém. Ora pela tua bênção. Vamos orar. Se você está em casa, feche seus olhos. Aleluia. Entregue a sua vida para Jesus. Amém, Jesus. Ele pode mudar aquilo que o médico falou que não tem solução, aquilo que muitas vezes está acontecendo na família, problemas familiares entre esposo, entre esposa, entre pais e filhos. Às vezes há problemas na família, discórdia, desunião, mas eu quero te dizer que Jesus é aquele que restaura vidas. Jesus é aquele que resolve. Basta você crer. Vamos orar então? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos essa pessoa que está nos ouvindo agora nesse momento, Pai, que está passando por problemas, por dificuldades, às vezes por problemas na família, problemas entre marido e mulher, problemas na criação dos filhos, problemas diversos, ó Pai, o desemprego que está assolando tanto a nossa população, pessoas que estão com problemas financeiros, com doenças, ó Pai, incuráveis, que o médico mandou para casa, ó Pai, desenganou, ou estão numa cama de hospital achando que não tem mais solução. Eu quero te dizer neste momento que Jesus cura, Jesus salva, Jesus restaura. Deus abençoe a sua vida de uma maneira toda especial, que Ele entre com providência na sua vida, trazendo tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que é necessário, para que possa você ter uma vida ao lado dEle, ter uma vida aos pés dEle, porque Ele continua sendo o caminho, Ele continua sendo a verdade, e Ele continua sendo a vida. E a palavra dEle nos diz que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Portanto, meu querido e minha querida, você que nos ouve nesse momento, se você ainda não tomou uma decisão, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ainda é tempo. Esse é o tempo oportuno. Entregue a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida para aquele que pode resolver. Se o fardo está pesado, se a luta está difícil, Ele é aquele que pode te auxiliar. Ele fala: lançai sobre mim o seu fardo. Lance sobre Ele tudo aquilo que te aflige. Lance sobre Ele todos os problemas, todas as dificuldades, todas as tribulações, porque Ele pode resolver a tua história. Basta uma palavra dEle para que a tempestade que está sobre a sua vida se acalme, para que o vento se acalme. Aleluia! Eu creio que o Senhor está fazendo milagres hoje. Eu creio que o Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é um Deus que restaura vidas. O Senhor é um Deus que restaura casamentos. O Senhor é um Deus que abre portas de emprego. O Senhor é um Deus que resgata pessoas do lamaçal do pecado. Entregue a sua vida para Jesus. E com certeza, essa é a melhor decisão que você pode tomar.
Deus te abençoe, meu querido e minha querida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que sejam abençoados, e você que recebeu nesta noite o testemunho, conte. É importante para nós o teu testemunho. É importante você contar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Coloque aqui na barra de rolagem depois, quando você vê esse vídeo, coloque, eu estava num momento de crise existencial, guerra interior, depressão, e aquela palavra, aquela oração modificou meu modo de pensar. Pastor Paulinho da Costa e sua esposa, pastor irmão Wander Maurente e sua esposa, abraço para vocês. Eu quero deixar mais uma vez pedido para curtir, para comentar, para compartilhar esse momento tão especial que falamos da palavra de Deus, que falamos do próprio Deus, que traz paz para os corações. Eu sei que tem muitas pessoas aqui, meus irmãos, que estão sem paz no coração, estão em um momento de tribulação, e nem a pessoa mais próxima ao lado dela sabe, nem o companheiro e a companheira que dorme na cama com ela muitas vezes sabe a guerra interior que estão passando, porque comigo foi assim um dia. Nem a pessoa mais próxima sabe a dor daquela pessoa, a lágrima que ela se esconde às vezes no banheiro para chorar escondido. Mas Deus é um Deus de milagres, que operou no passado, opera hoje e continuará operando quando uma pessoa se entregar verdadeiramente a Ele. Aquele que está afastado, volte. Aquele que está coxando dois caminhos, sei que eu faço, se agarre nele. E aquele que está firme, cuide-se para que não caia. Nós temos mais poucos minutos, mas nesse segmento de pessoas que estão em casa, precisando do auxílio do Senhor, precisando da boa mão do Senhor, também eu peço para tu, como evangelista, levantar tuas mãos e orar e abençoar aquelas pessoas que estão em casa neste momento, por favor. Meus amados irmãos, Aleluia, Pai. nesse momento eu peço para que vocês coloquem a mão no seu coração, Aleluia. que vocês aprendam de uma vez por todas que você não é mais um servo, que você não é um escravo, e que você é filho do Deus Altíssimo, Aleluia, daquele que tem poder sobre toda a doença, daquele que tem poder sobre toda a dificuldade. Então, aquilo que você pedir, orando com fé, lhe será dado, porque assim diz na palavra de Deus. Então oramos. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está nesse lugar, Pai. Eu sei que o Senhor tem se feito presente aqui na vida do pastor Alex, junto com esse programa maravilhoso que tem servido o Senhor para curar vidas, Pai. Oh Espírito Santo, tantas pessoas nesse momento, Senhor, estão passando tantas dificuldades, pessoas que estão assistindo esse programa, Senhor. Nós não sabemos os problemas que essas pessoas estão passando, mas o Senhor sabe de todos os problemas, Pai. E eu peço ao Senhor nesse momento, Pai, que todas estas pessoas que estão assistindo e que ainda vão assistir o programa, que possam sentir o toque físico, Pai, das Tuas mãos, Senhor. E nesse toque as pessoas possam estar sentindo algo sendo liberto, Senhor, correntes sendo quebradas, Pai, tudo aquilo que está amarrando essas pessoas, Senhor, que caia por terra nesse momento, Senhor, e que a partir de hoje, Senhor, algo novo possa estar acontecendo na vida dessas pessoas, e que essas pessoas possam estar dando testemunho, Pai, de que hoje, Senhor, foi um momento em que virou chave na sua vida, Senhor, porque eu tenho certeza, eu profetizo no nome do Senhor Jesus, que hoje vamos ter um testemunho de uma doença que foi curada, Senhor, de um emprego, Senhor, que foi conseguido, Senhor, após a pessoa estar assistindo essa live, Senhor. Eu tenho certeza absoluta do que estou falando, Senhor, porque não é eu que estou falando, é o Espírito de Deus que me revela nessa noite que vai ter cura. Tem gente sendo curada, Senhor, e eu já te agradeço, Senhor. Eu já falo como um profeta de Deus em agradecimento por algo que eu não estou vendo, mas algo que eu tenho certeza que está acontecendo no mundo espiritual, porque esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus de vitória, o nosso Deus de bênção, o nosso Deus que faz o morto ressuscitar, o nosso Deus que faz o coxo seguir andando, o nosso Deus que faz o cego enxergar. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus não falha, e esse Deus ele está dentro de você, meu irmão. Esse Deus ele está dentro de você. Então hoje foi quebrada toda a religiosidade para que você possa ter um contato íntimo com o Senhor. Então quando você estiver doente, quando você estiver com um problema na sua mente, com as suas tristezas, fecha a porta do teu quarto, aleluia, dobra o teu joelho, conversa com teu Pai, e tudo aquilo que você pedir em oração, crendo, lhe será dado, porque assim diz a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor ela não é mentirosa, ela é verdadeira. E assim eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade,
Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãs Eba, Eunice, Letícia, glórias para a vida de vocês. Hoje é um programa especial. Nunca teve 2 orações corridas seguidas assim, abençoando as pessoas de casa. Hoje é um programa diferenciado. Amém. Eu sei que Deus está fazendo alguma coisa diferenciada e pessoas vão contar o testemunho do poder de Deus na vida delas, aonde quer que elas estejam. Glória a Deus. Irmãos, 2 minutinhos. Amém. Considerações finais? Considerações finais. Amém, queridos. Então, eu queria deixar para vocês Lucas 10, capítulo 2, que diz assim: a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores, ou são poucos os ceifeiros. Hoje, infelizmente, tantas questões são levantadas, tantos empecilhos, tantas dificuldades, muitas vezes, para que as igrejas, as denominações, levantem trabalhadores, levantem ceifeiros. Que nós possamos ser simples, voltar à simplicidade do Evangelho. Ali como Jesus em Lucas, capítulo 10, que eu acabei de ler, levantou 70 discípulos e enviou de 2 em 2, que nós como denominações religiosas possamos voltar à prática das primeiras obras. Voltamos a evangelizar de porta em porta, voltamos a evangelizar, a pregar o Evangelho, a testemunhar, porque é isso que vai fazer toda a diferença na vida das pessoas. Nós precisamos, como igreja, sair das 4 paredes. Nós precisamos, como igreja, ir de encontro àquelas pessoas que estão precisando. Muitas vezes nós queremos ficar no conforto dentro da igreja, aguardando o Senhor enviar as pessoas. Mas não é assim que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que nós devemos ir aonde as pessoas estão. Por isso, ide por todo mundo. Ide na sua rua, começando pela sua rua, pelo seu bairro, pelo seu vizinho, pela sua família. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as nações. Tem uma frase que eu anotei aqui que eu gostaria de deixar para os irmãos, para finalizar a minha palavra. O Evangelho chegou até nós porque alguém não desistiu. Agora é a nossa vez de não desistirmos de ninguém. Se o Evangelho chegou até mim, é porque alguém não desistiu de evangelizar. Para que o Evangelho chegue a outras pessoas, nós não podemos desistir de evangelizar. Nós precisamos ser esses que continuam levando o Evangelho do Senhor, as boas novas de salvação a todas as pessoas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Agradeço a oportunidade, pastor Alex, agradeço aos demais irmãos que estão aqui comigo. Muito obrigado por essa oportunidade e Deus abençoe a cidade de Rio Grande. Amém? Vou usar 30 segundos só do tempo do irmão. É assim, uma vez Deus colocou fortemente no meu coração sair de a pé do Bucos e evangelizando toda a orla Henrique Pancada, Portugal, a orla ali como é que chama? Da Lagoa, Hospital FURG, Santa Casa, depois aonde é lá, como é que chama? Aquela área da Balsa lá, depois entrar na última rua, que é do INSS, antigo INPS, voltar pela Silva Paz, pleno domingo de noite, e depois voltar pela Buarque Macedo. Eu, puxa vida, meu Deus, né? Não vou sozinho, quem vou convidar? Fazer essa loucura. Deus gosta de loucuras, né? Aí mandei mensagem para algumas pessoas e um louco que nem eu, apaixonado por Jesus, irmão Daniel do Povo Novo, esposa da irmã Mara, disse: eu vou contigo. Aí lá do Povo Novo foi lá para casa, disse: não, vamos levar carteira, celular, nada, vamos só com os folhetos pregando a palavra. E nós fomos de a pé fazendo toda essa rota. Entramos em casas chamadas de boates, né? Ali naquela rua que foi da Balsa, me esqueci daquela rua ali. Entramos na Coronel Sampaio, Barroso, entramos todas aquelas casas noturnas da Silva Paz, nós entramos, entregamos folheto, entregamos a Buarque Macedo, no chão Estrela, no outro, e quando chegamos perto da Minas Gerais, nós estávamos mortos, cansados, pé moído já, né? Mas com o coração alegre de ter feito a obra de Deus. E teve muitos testemunhos, não dá tempo de contar aqui, mas gerou testemunhos. Então não importa, mas o irmão Daltro vindo lá naquele lugar escuro, naquela hora da noite, no beco da Henrique Pancada.
é para o Senhor que a gente vai fazer. Não é importante que as pessoas pensem. Quando nosso coração está puro e a consciência tranquila, a gente tem que cumprir, porque se não sair do centro da vontade dele, ele garante, se responsabiliza. Irmão, 1 minutinho e meio. Então, rapidamente, só vou fazer um convite para toda a população rio-grandina. Dia 18 agora de abril, nós estamos voltando do nosso projeto ELPAD, do nosso querido irmão Léo Soria, ali na hora da Henrique Pancada. Estaremos ali com a nossa machada solidária, ali, nossos trabalhos sociais ali, e palavra de Deus e muito louvor. Então, dia 18 de abril, conto com todos vocês. E também um outro convite, rapidamente, dia 20 de junho, nós estaremos aqui em Rio Grande trazendo o menino Thiago Link, não sei se todos conhecem, é um menino gaúcho, ele é palestrante motivacional, ele não tem os 2 braços e não tem as 2 pernas e vive palestrando e ensinando as pessoas a viverem passando por cima dos seus obstáculos, né? Imagina, é difícil. Então ele estará lá dia 20 de junho às 7h30 da noite na comunidade Batista Coinonia. Fica toda a comunidade Rio Grande convidada, porque será um evento gratuito. Na Portugal ali, né? Quem não conhece Coinonia, Portugal. Isso aí. E se eu tiver algum empresário aí disposto a estar com nós aí como apoiador, fica à vontade, entre em contato com a gente aí. Precisa, né? Todo evento tem muitos custos, né? Então, eu já peço a colaboração de quem puder procurar o irmão, procurar alguém da Coinonia ali, dizer, eu quero colaborar com o evento, eu quero ajudar a trazer, pagar as passagens, eu quero ajudar a colaborar com R$100, com R$50, vai ser bênção na vida deles, porque o evento é gratuito. Irmão Paulo, meio minuto para o senhor e depois o louvor, pode ser? Amém. Aí quando o senhor louva depois, o Robert tem toda a autonomia depois para encerrar o programa, o senhor louvando na presença de Deus. Amém. Recados. Dizer para você que continua aí nos assistindo, que Deus não desiste de você, independente da tua situação, independente daquilo que você fez, daquilo que você está fazendo, Deus não desiste de você. E a situação que você está vivendo hoje, ela pode ser revertida, se você crer no nome de Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer que tudo é possível àquele que crê. Se verdadeiramente você crê no Senhor Jesus, Ele não desiste de você. Né? Antes do louvor, só, irmã Leniane, um abraço. E eu quero dizer que próxima segunda podcast de novo, agradecer a todos que estiveram até aqui conosco, aqueles que vão estar conosco, escutando depois do encerramento desse programa, porque vai ficar igual no YouTube, no Facebook, que você possa compartilhar, curtir. Um abraço no teu coração e que Deus possa alcançar a tua vida. Obrigado por mais um podcast Nele Pode, a todos os nossos convidados aqui e ao nosso querido Espírito Santo que está ministrando no nosso meio. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior tão bem. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande.